Um bom dia a todos. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja neste lugar, nessa cidade de Mirandópolis. Que Deus possa abençoar cada um aqui e a presença do Espírito Santo possa estar nesse lugar agora, neste momento. A palavra que vem hoje aqui, a carta aos Romanos, capítulo 1, do versículo 16 em diante. Não me envergonhe do Evangelho, pois ele é a força de Deus para a salvação de todo aquele que acredita, do judeu em primeiro lugar, mas também do grego. De fato, no Evangelho, a justiça se revela única e exclusivamente através da fé, conforme diz a Escritura: o justo viverá pela fé. A condição dos pagãos, a ira de Deus se manifesta do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que com a injustiça sufocam a verdade. Pois aquilo que é possível conhecer de Deus foi manifestado aos homens, e foi o próprio Deus quem o manifestou. De fato, desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, tais como seu poder eterno e sua divindade, podem ser contempladas através da inteligência nas obras que ele realizou. Os homens, portanto, não têm desculpa, porque, embora conhecendo a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, perderam-se em raciocínios vazios e sua mente ficou obscurecida. Pretendendo ser sábios, tornaram-se tolos, trocando a glória do Deus imortal por estátuas de homem mortal, de pássaros, animais e répteis. Foi por isso que Deus os entregou, conforme o desejo dos corações deles, a impureza com que desonram seus próprios corpos. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por isso, Deus entregou os homens a paixões vergonhosas. Suas mulheres mudaram a relação natural e a relação contra a natureza. Os homens fizeram o mesmo, deixaram a relação natural com a mulher e arderam de paixão uns com os outros, cometendo atos torpes entre si, recebendo dessa maneira em si próprios a paga pela sua aberração. Os homens desprezaram o conhecimento de Deus, por isso Deus os abandonou ao sabor de uma mente incapaz de julgar. Desse modo eles fazem o que não deveriam fazer, estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avidez e malícia, cheios de inveja, homicídio, rixa, fraudes e malvadezas. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, soberbos, fanfarrões, engenhosos no mal, rebeldes para com os pais, insensatos, desleais, gente sem coração e sem misericórdia. E apesar de conhecerem o julgamento de Deus, que considera digno de morte quem pratica tais coisas, eles não só cometem, mas também aprovam quem se comporta assim. Essa palavra de Romanos deixa bem claro a imoralidade, o pecado que tem dominado o coração do homem, através da idolatria, da feitiçaria, da macumba, dos desejos da carne, dos prazeres, da ordem natural que Deus deixou. E o homem se corrompeu, preferiram mais a mentira do que a verdade. Hoje os homens adoram mais esculturas, adoram a ídolos famosos, pessoas famosas, a ídolos do futebol, e deixaram de adorar o seu Deus, o Deus Santo, o Deus dos exércitos, Deus Yahvé. É a esse Deus que devemos adorar, a esse Deus que deu o seu Filho amado por nós, que deu Jesus Cristo na cruz do Calvário. E Jesus, como uma palavra que veio, que se fez carne no meio de nós, ele veio para nos salvar, ele veio para nos ensinar a viver a lei,
a viver os mandamentos, a cumprir os mandamentos. Jesus, ele veio para nos ensinar a ser obedientes a Deus. Jesus, ele veio nos ensinar o amor. A palavra de Deus, Jesus fala que o primeiro mandamento: amarás a Deus de todo o coração e toda a sua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Porque se você cumprir esses dois mandamentos, você vai cumprir os outros mandamentos. Porque quem ama o próximo não rouba o próximo, não cobiça a mulher do próximo, não adultera com a mulher do próximo, não rouba, não tem inveja do próximo. Por esses dois mandamentos principais que Jesus ensinou. Esses são os maiores mandamentos. Então, meu amado, acorda, povo de Mirandópolis, da cidade. Arrependei-vos dos seus pecados. Arrependei da idolatria, da feitiçaria, de todo tipo de prática que Deus abomina e que te afasta da presença de Deus. É esse Jesus crucificado na cruz do Calvário que deu seu sangue por nós, para nos trazer arrependimento, pela graça dele, para que possamos ser salvos. Mas para isso Jesus fala: arrepende-se dos seus pecados. Jesus, ele é misericordioso. Ele veio para curar, ele veio para salvar, ele veio para libertar. Ele veio para te libertar da idolatria. Ele veio para te libertar do pecado da carne. Ele veio para te libertar de todo tipo de promiscuidade que te afasta da presença de Deus. Ele vem para te curar as suas enfermidades, porque sobre ele carregou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades. Ele passou tudo. Ele foi humilhado, foi maltratado, foi blasfemado, foi xingado, foi cuspido. Para quê? Para que a humanidade fosse salva, para que a humanidade não pereça. Ele deu a vida por todos nós. E a gente tem que reconhecer que esse Jesus crucificado, que hoje está à direita do Pai, vivo, Ele está no meio de nós. É Ele que nos dá vida. É Ele que nos mantém em pé. Que é através da fé, que a palavra dele, Ele mesmo deixa claro, Jesus: pois todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é pela fé que você é salvo. É pela fé em Jesus Cristo. Não é por santos, não é por imagens, não é por outras práticas que você vai ser salvo. Na hora da sua salvação, é Jesus que vai estar lá te esperando no dia do juízo, vai estar te esperando de braços abertos. É Jesus que vai julgar as nações. Hoje as pessoas buscam em santos, buscam em idolatrias, buscam em Aparecida, em outras crenças, achando que vão ser salvos por aquilo. Acendem velas. E essas práticas Deus abomina. Está na palavra de Deus. Jesus fala em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade liberta. Eu não vim aqui para atacar a religião de ninguém. Eu vim aqui para falar a verdade, que está escrito aqui, ó, numa Bíblia católica. Maria não salva, não é Aparecida que salva, não é Allan Kardec, não é Maomé, porque todos eles morreram. O único que salva é Jesus Cristo, porque Ele morreu, desceu à mansão dos mortos, tomou a chave da morte e subiu aos céus. E hoje está à direita do Pai. É por Ele que somos salvos. É Jesus que é teu advogado. É Jesus que é teu único mediador. Mas aí existem doutrinas que ensinam que Maria é advogada, é intercessora, que é Aparecida e outras crenças. Quem intercede por nós é Allan Kardec, que fala com espíritos. Espiritismo. Espiritismo é prática fora da palavra de Deus. Vai lá em Samuel 28. Fala sobre isso aí. A gente tem que pregar a verdade. Mas muitos não pregam a verdade. Muitos pastores, padres não pregam a verdade. E tem que ser pregada a verdade que está escrito aqui, ó. Salmo 115 fala sobre a idolatria.
Não a nós, Javé, não a nós. Honra sim o teu próprio nome, por teu amor e fidelidade. Porque diriam as nações, hein? Onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu e faz tudo o que deseja. Os ídolos deles são prata e ouro, obras de mão humanas. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não tocam, tem pés e não andam, sua garganta não tem voz. Aqueles que o fazem ficam como eles, todos aqueles que neles confiam. A casa de Israel confia em Javé, ele é seu auxílio e escudo. A casa de Arão confia em Javé, ele é seu auxílio e seu escudo. Os que temem a Javé confiam em Javé, ele é auxílio e seu escudo. Que Javé se lembre de nós e nos abençoe. Abençoe a casa de Israel, abençoe a casa de Arão, abençoe os que temem a Javé, pequenos e grandes. Que Javé os multiplique, e vocês e seus filhos sejam abençoados por Javé, que fez o céu e a terra. O céu pertence a Javé, mas a terra ele a deu para os homens. Os mortos já não louvam a Javé, nem os que descem ao lugar do silêncio. Nós, os vivos, nos bendizemos a Javé desde agora e para sempre. Aleluia. Esse aqui é o Salmo 115. O Salmo 115 fala que essas imagens não falam, não ouvem. Então, amado, você está sendo enganado. Eu não vim aqui para atacar, eu vim aqui para falar a verdade. Você está sendo enganado, eu também já fui enganado. Eu também fui do sistema religioso. Eu também acreditava nisso. Mas a palavra de Deus me libertou. O Deus em que eu confio é Yahvé. Aquele que deu seu Filho por mim e por todos nós, pelos nossos pecados. Agora, as pessoas buscam em santos, em imagens. Isso aí é prática que Deus abomina. Está aqui na palavra de Deus. Isso aqui não está saindo da minha cabeça, é da palavra de Deus. Isso ninguém ensina para vocês. Essa é a verdade. Jesus é a verdade e o caminho. Em João, João 1, deixa bem claro. Jesus é a palavra que revela Deus aos homens. No começo a palavra já existia. A palavra estava voltada para Deus e a palavra era Deus. No começo dela estava voltada para Deus. Tudo foi feito por meio dela, e de tudo que existe, nada foi feito sem ela. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Essa luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram apagá-la. Aqui mostra em João 1, versículo 1 ao 5. Mostra que Jesus já existia desde o princípio da criação. Já andava com o Pai desde o princípio de todas as coisas. E por meio dele tudo foi feito. Então, meus amados, somente Jesus é a sua salvação. Não é Aparecida, não é essas imagens, escultura. Essas esculturas não vão te salvar na hora da sua morte. Em Apocalipse 21:8 fala que os idólatras, os adúlteros, os afeminados, sodomitas, os mentirosos, os ladrões, não herdarão o reino do céu. É a própria palavra que diz. Então, se você está na idolatria hoje, você tem que abandonar essa prática e voltar para o seu Deus. E voltar para o seu Deus. E abandonar a idolatria e todo tipo de pecado que te afasta da presença de Deus. Então, Mirandópolis, é tempo de arrependimento. É tempo de voltar para o Senhor. Vou mostrar mais uma passagem que prova. E essas imagens, elas te trazem maldição para dentro da tua casa. Em Oséias 4:12.
Oséias 4:12, Deus fala: o meu povo consulta sua madeira, e a vara lhe dá a resposta, e por trás dela existem espíritos de prostituição, espírito do engano. Satanás é um anjo de luz caído, ele tem poder, também pode operar maravilhas e milagres. Aí as pessoas vão lá, buscam, acham que vem de Deus, e está vindo da onde? Do engano. Aí as pessoas começam a deixar Deus de lado para adorar aquilo. Aquele pedaço de barro, que não tem poder nenhum. Esse é o engano. Satanás, ele usa o engano. Foi assim que ele enganou Eva. E hoje ele utiliza a mesma coisa. Em Jeremias 44 fala também sobre a rainha do céu. O povo de Judá deixou de adorar a Deus para adorar deuses pagãos do Egito. Em Êxodo 20 fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e toda a sua alma. Não farás imagem para ti, de escultura nenhuma, do que está em cima do céu, nem na terra, nem debaixo das águas. Da onde surgiu a imagem de Aparecida? Todos sabem dessa história. Iemanjá também é das águas. E as pessoas vão lá na praia, prestam culto, vão lá, levam a imagem, está ponhando a fé num pedaço de barro. A tua fé tem que ser em Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. É a palavra de Deus. Então é tempo de despertar, povo de Mirandópolis. Arrepende-te, para que você não caia nessa cilada do engano. Satanás opera milagres. No final dos tempos agora, como está se cumprindo a palavra, em Mateus 24, onde Jesus deixava os sinais da sua volta. O dia e a hora ninguém sabe, mas ele deixa os sinais. Ele deixa bem claro, Jesus, que aquele que não sair do pecado vai perecer. Aquele que não aceitar Jesus como seu único Salvador vai perecer. Não é por outros. Somente por Jesus é o caminho. É Ele que te cura, é Ele que te liberta da idolatria, da feitiçaria, da macumba, do candomblé. É Ele que te liberta do pecado, do adultério, da prostituição. É Ele que te liberta da bebida, da droga. É somente por Ele que você é salvo, você é liberto. Então é tempo de lerem as Escrituras. Leiam as Escrituras, busquem a verdade. Não sejam mais enganados. Em Apocalipse 18, versículo 4, Deus fala assim: sai dela, povo meu, para que não sejas cúmplice dos seus pecados, porque os pecados já estão acumulados até o céu. Sai da Babilônia. Essa Babilônia está corrompida. É em geral. Tanto o sistema político e religioso estão corrompidos com o pecado, da idolatria, do adultério, da prostituição. Se prostituíram os seus ídolos. Se apartaram de Deus. A palavra diz que ninguém pode servir a dois senhores. Ou você agrada a um, ou agrada o outro. E não existe o muro. Se você estiver no muro, você está sendo do diabo. Mas Jesus quer você. Jesus, Ele quer sua alma. Jesus, Ele quer a tua vida. Ele não quer o seu dinheiro, Ele não quer o seu carro, Ele não quer o que você tem na sua conta bancária. Ele quer: negue-se a si mesmo e siga-me. É isso que Jesus fala. Então é tempo de arrependimento, é tempo de renúncia, é tempo de voltar para o seu Senhor, para que não pereçam, mas possam ter a vida eterna. Jesus, meu amado, Jesus foi o único que se fez carne no meio de nós. Ele veio de uma forma simples, de uma forma humilde. Os judeus esperavam um cara com grande poder militar, uma grande força. Não, mas Jesus veio de forma mais simples, porque Ele veio para resgatar quem está perdido.
Ele veio para resgatar o pecador, o miserável, o pobre, o nu, que está nas trevas, para trazer para a luz. É a esse Jesus que a gente tem que servir. Um Jesus vivo. Jesus não está morto, ele está vivo. Então, meus amados, é tempo de arrependimento. Cidade de Mirandópolis, convertam-se. Arrependem-se. Para que não pereçam. Jesus não quer perder uma alma. Jesus, ele quer te dar vida hoje. Aproveita hoje. Aproveita hoje para tomar sua atitude. Renuncia. Volte-se para o Senhor. Em 2 Reis, capítulo 17, versículo 32, fala. Os judeus lá diz que adoravam Yahvé, mas ao mesmo tempo levantaram líderes religiosos idólatras. Ou seja, diz que serviam a dois senhores, sendo que na palavra não pode servir a dois senhores. O povo fez essa prática e Deus se afastou, e Deus permitiu que eles fossem entregues aos babilônicos, por causa do quê? Do pecado da idolatria. Deus abomina o pecado da idolatria. Então é tempo de voltar para o seu Senhor. Jeremias 44 também, que não mencionei, fala sobre a rainha do céu. Não só sobre a rainha do céu, como outros deuses. O pessoal oferecia incenso, queimavam incenso, faziam de tudo, ofereciam libações. Em Jeremias 44 fala sobre essa história. O povo se apartou da presença de Deus e mandou Jeremias profetizar. Vós não lembrais que vossos pais fizeram? Mas eu entendo que muitos cresceram nesse berço. Por quê? Porque não conhecem a verdade. Jesus hoje vem para trazer a verdade. Jeremias foi usado para alertar o povo dessas práticas e não deram ouvido. No entanto, pereceram, foram para a Babilônia, sofreram na mão dos babilônicos. E hoje esta nação está indo no mesmo barco. Esta nação está indo para o mesmo barco, porque tem uma padroeira. Aí tá a mesma prática em Jeremias 44 acontece hoje no Brasil. E o povo se afasta de Deus para adorar Aparecida. Quem foi Aparecida sabe como funciona lá dentro. Os padres queimando incenso em frente à imagem. É a mesma prática que acontece em Jeremias 44. Aí o que está acontecendo agora com essa nação? Corrupção. A nossa nação está sendo entregue de mão beijada para os globalistas. Nossa nação está sendo entregue para a China. Por quê? Por causa do pecado do povo. Por causa da idolatria. Mas se o povo se arrepender, buscar a face do Senhor, o Senhor vem sarar essa nação. O Senhor dos exércitos. Então, o Brasil hoje passa a mesma coisa que o povo de Judá passou. Jeremias falou, profetizou, Deus usou ele e ninguém dera ouvido. E hoje essa nação é a mesma coisa. Apartaram-se de Deus para adorar os seus ídolos. Aparecida do futebol, gente famosa. O coração da pessoa está no mundo ainda. A carta da igreja de Laodiceia fala o que o Espírito diz às igrejas. Antes frio e quente do que morno. Porque quem é morno será vomitado da boca de Deus. Ou você seja quente ou frio. Se você ficar no meio termo, eu adoro a Deus, mas eu estou no mundo. Eu sirvo a Deus, mas ainda sou pegado com as coisas do mundo. Eu sirvo ao Senhor, mas ainda eu gosto de acender vela para aquela imagem. Está enganado, você está no meio. Não seja morno, seja quente.
Então, Mirandópolis, nação, arrepende-se. Arrepende-se para que Deus possa vir em seu favor. Porque essa nação vai ficar de mal a pior se não se arrependerem dos pecados, principalmente da idolatria. Amém? Que Deus abençoe a todos.